Olá pessoal, tudo bem? Sou Paulo Benetti, responsável pelo Departamento Jurídico de Logística do Grupo Mercado Livre, e hoje tenho o orgulho de estar com Paulo Sanches, diretor e responsável por toda a expansão imobiliária do Grupo Raia Drogasil. Paulo Sanches passou quase uma década na gigante varejista de esportes Decathlon e agora veio para liderar. Sanches, obrigado por aceitar o convite. Muito obrigado pelo convite de você, obrigado Jerry, um prazer estar aqui para poder falar um pouco de negócio aqui com vocês, sobre real estate, sobre expansão e bater um papo agradável hoje com vocês. Bem, a Raia Drogasil passou muito bem pela pandemia, né? Foi um dos poucos setores, foi considerada como atividade essencial, por óbvio, né? Não tinha como ser diferente. E no último biênio, né, do 2020, 2022, teve uma expansão impressionante, atingindo 525 municípios, mais de 2.600 unidades. Isso é um ritmo impressionante por tudo que a gente passou e pelo cenário que a gente viveu. Queria que você falasse um pouco disso, sobre as oportunidades e os aprendizados desse período. Boa, assim, de fato a pandemia, né, esse período todo, foi um momento bem estranho e difícil, né, não só para as pessoas, como para vários negócios também. E a RD é uma empresa de saúde. A empresa de saúde ela foi tratada como um serviço essencial. A gente continuou operando, continuou expandindo, mas claramente com algumas restrições importantes nesse momento. Tanto restrições de como operar, logística e de como cuidar e tratar as pessoas. O que a gente aprendeu, acho que foi dois destaques importantes para falar nesse momento e que ajudou a gente a continuar nesse ritmo forte. Acho que a primeira questão a gente entendeu a força de um valor muito importante, o nosso propósito que a gente tem, que é de contribuir para a saúde das pessoas, como negócio, como Raia Drogasil. E isso a gente viu não só na hora que a gente cuidou das nossas pessoas, nossos funcionários, no trato, quando eles estavam no front ali com os clientes, que a gente operou o tempo inteiro ali na pandemia recebendo os clientes, quanto a nossa turma de expansão também que estava em campo, óbvio de uma forma de ordenação diferente, e também, óbvio, cuidando daqueles que eram grupo de risco, etc. Mas também como a gente cuidou dos nossos clientes, com os serviços que a gente ofereceu, com os medicamentos, tratamentos, o cuidado e etc. Então, foi um bom aprendizado nesse sentido, a gente evoluiu, trocou de patamar como negócio disso. E por outro lado também, como a gente viu a força que a gente tem de adaptabilidade, né, de flexibilidade como negócio, né, como companhia, mas como também expansão. Porque, de fato, expandir naquele momento de pandemia, com aeroportos fechados, com série de restrições logísticas e de saúde também, né, de exposição de saúde, como continuar expandido. Então, a gente no final, quando deu a crise sanitária brasileira, lá em março de 2020, a gente ficou 2 semanas basicamente sem continuar com a nossa expansão, 2 semanas. Então, a gente se reorganizou nessas 2 semanas, revisitamos toda a nossa disciplina geográfica com nossas pessoas de campo, nosso time que ficou em casa, falou, bom, é assim que a gente vai seguir. Então, com essa nova organização geográfica, a gente priorizando rodar mais de carro, isolando as pessoas. A gente, felizmente, tem um avião próprio da companhia, também ajudou também a gente não se expor muito em aeroportos, continuar rodando em regiões que não tinham muito risco de saúde, também respeitando, obviamente, as restrições. A gente conseguiu seguir um ritmo bastante firme de prospecção, mas também de inaugurações, com todo o nosso time que estava lá, tanto o pessoal de obras, de arquitetura, projetos, etc., time jurídico, como tem as outras áreas que acompanham a expansão de operação, de logística, com o time comercial, recrutamento, desenvolvimento lá, se encontrando remotamente, tem muitas vezes, conseguiram manter a mesma cadência. A gente inaugurou na pandemia 240 farmácias, foi em 2020, 2021, foi 260 em 22. Esse ano a gente anunciou ao mercado, são 270 farmácias que a gente faz, e estamos seguindo super forte ainda, a gente deve inaugurar cerca de 280, 300 por ano nos próximos 2 anos. É impressionante isso, cara, e eu acho que uma das coisas que mais impressionam, além do ritmo, né, porque não é fácil, quão tranquilo foi essa virada de chave, né, de sair de uma discussão física que, querendo ou não, hunting de imóveis e de sites novos precisa ter um contato físico para essa coisa 100% digital. E aí eu queria amarrar um pouco a minha próxima pergunta, né, tem até alguns dados aqui anotados para eu não errar, provavelmente já devem estar defasados, mas enfim. Sem problema. Que quando a gente fala de expansão, a gente viu que todo o mercado teve que se adaptar com relação ao mercado digital, né? E uma das grandes estratégias do varejo é justamente você usar o mercado digital para conseguir criar uma sinergia com o mercado físico presencial. Mas eu acho que o mais interessante aqui, que eu queria te perguntar como que RD vê isso, essa estratégia de
conectar e equalizar o digital com o físico, com o presencial? É altamente simbiótico o digital com o físico e eles vivem juntos e para o cliente pouco importa se é físico ou digital, ele vai consumir a forma que ele quer. E certamente esse período duro de pandemia também ele serviu para antecipar e acelerar muito da digitalização do varejo e a digitalização do varejo de saúde em especial, que tinha uns passos importantes a andar, e para a RD foi um momento para a gente acelerar bastante também nesse sentido. Então a gente saiu de uma participação lá em 2019, 2018, de 1,8%, máximo 2% do total das vendas passarem pelos canais digitais. Hoje, até atualizando um pouquinho, o número está em 15,7%, 15,6% de participação. É coisa pra caraca e segue crescendo. Então, mesmo pós-pandemia, a gente seguiu crescendo com força na digitalização. Isso acontece muito porque a digitalização e o físico, né, o presencial, eles se apoiam um sobre o outro. Então, um grande suporte que a gente tem sobre isso é a nossa malha de farmácias somada aos centros de distribuição de todo o país. A gente está hoje com mais de 2.000, quase 2.900 farmácias no país como um todo, em todos os estados, capitais, interiores. A gente tem 12 CDs operando pelo Brasil todo, mais 2 para inaugurar ainda este ano. E isso traz uma malha de cobertura, de proximidade para o cliente, quer seja para o contato 1 a 1, cuidando da saúde desse cliente, mas também com uma malha logística de distribuição, cada ponto de operação, cada farmácia. Então, se a gente precisa traçar um raio de 5 km em cada uma das farmácias nossas do Brasil, a gente ia cobrir uns 120 milhões de habitantes no Brasil. Legal. Isso dá mais de 60% da população brasileira. Então, é uma cobertura surreal que a gente tem para atender já entregando. E se a gente avaliar como funciona as nossas vendas digitais, e esse cliente digital que ele consome 3,8 vezes mais do que o cliente não digital, então, para parte dessas vendas digitais, 94% de alguma forma passa por nossas farmácias. Quer seja um clique e retire, quer seja uma entrega direta, uma bicicleta, um motoboy ou uma profissional nosso da farmácia levando à casa do cliente. Então a farmácia é um protagonista muito importante na digitalização e dando essa aceleração de como o cliente se digitaliza também. E você, querendo ou não, ganha um alcance gigantesco, né? Porque o próprio clique e retire eu uso constantemente, é impressionante, é muito bom e rápido. Então acho que a velocidade acaba trazendo. No próprio marketplace, velocidade é tudo, né? Quando a gente fala de marketplace. Então, existe até uma pesquisa do Google que fala que você aceita até pagar um pouco mais, desde que receba mais rápido, com frete grátis. Sim. Eu acho que vocês estão explorando muito bem isso, porque todas as vezes que eu uso é impressionante. Hoje 90% das entregas nossas no Brasil são feitas até 60 minutos, por exemplo. Hoje. Isso é rápido pra caraca. E 40% acho que em São Paulo chega até em 20 minutos, 30 no máximo. Nossa, é surreal. É muita coisa. É super rápido. Nossa. E é o que o cliente quer no fim da história, o cliente está buscando. Sim. Né? Que com o Mercado Livre vocês têm super claro isso, né? Isso é. Bem, eu tenho uma última pergunta que é, você manter esse ritmo de 270 lojas ano, acho que você precisa ter um grau de padronização, de fluxos, necessidades e tudo mais. Queria que você falasse um pouco dos requisitos que você busca no imóvel, nessa expansão imobiliária, Grupo RD, né, do que você busca no imóvel, o que te atrai nele e como que você conecta isso com a agenda ESG da própria RD. Boa. De fato, sim, é um ritmo bem alucinante, né? Colocando o de que a gente tem de inaugurações é bem diferente, né, do que tem. Mas o que é bem importante para a gente falar até na escolha dos nossos imóveis, a qualidade para a gente é muito importante. A qualidade significa compreender o nosso cliente. Então, se a gente entende como o nosso cliente funciona, como ele consome, onde ele está, é a partir daqui que a gente escolhe o imóvel. Escolher o imóvel para a gente, que envolve não só a competência dos nossos times que participam do processo, né, de prospecção, aprovações de ponto, mas toda a tecnologia que a gente coloca também sobre isso, é escolher aquela esquina, não é outra esquina, mas é essa esquina aqui, para melhor atender o nosso cliente. E para, com certeza, desenrolar isso daí é um enorme trabalho de equipe da companhia como um todo, um projeto de empresa, não só de uma área de real estate. Sim. Lá dentro. Então a gente tem contratação de pessoas, desenvolvimento, abastecimento, tem a parte de obras naturalmente, de arquitetura, etc. Cadernos técnicos pra caraca. Isso no Brasil inteiro, uma loucura. E cada município tem a sua regulamentação diferente, é surreal, mas no final tudo dá certo. E sobre ESG, de fato, a gente tem... É um tema bastante forte estruturado na RD, a gente aborda em 3 frentes, né? A gente aborda como planeta, como negócio e como pessoas, né? E como planeta, naturalmente, a gente entende os impactos que a gente tem, óbvio, a gente olha muito em emissões, né, que a gente gera com o nosso negócio, mas a grosso modo a gente olha desde frentes como gestão de eficiência energética, como redução, observar também mercado livre energético, fontes renováveis e tal lá,
A gente entende muito bem como a gente gera nossa frota de distribuição também, então eletrificando cada vez mais a nossa frota, usando combustíveis menos poluentes, enquanto a gente não eletrifica ainda, naturalmente. Reduzindo a emissão de Tem a carbono. parte de emissão de carbono, etc. Tem toda a parte também de negócio, de processo de auditoria, governança, proteção de dados também, que é essencial, dado como a gente trabalha. E pessoas investindo pra caramba em diversidade. A RD hoje é top 3 no ID do Bovespa sobre diversidade. A gente investe muito em saúde nas nossas pessoas, também nos nossos clientes. E, bom, são alguns exemplos relacionados a ESG que a gente faz. Bem legal, cara, bem legal. Bem, agradeço, Sanches, pela sua disponibilidade, pela gentileza de comparecer. Prazer, Espero te convidar no futuro também, outras vezes.